Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução aos cálculos algébricos. Para a gente falar sobre a álgebra, nós precisamos primeiro aprender a traduzir uma linguagem que é natural para uma linguagem que a gente chama de linguagem matemática ou linguagem algébrica. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar os símbolos matemáticos, os algarismos, os sinais, para poder fazer essa tradução. Nós vamos começar fazendo a tradução dessa sentença. O dobro de 3 menos 5. Então, como que a gente pode representar essa sentença por meio de símbolos matemáticos, tá? Para fazer essa tradução para a linguagem algébrica. Bom, o dobro, a gente sabe que é 2 vezes alguma coisa. É como quando eu somo um número por ele mesmo. Então, o dobro é a multiplicação por 2. Então, nós vamos representar essa sentença da seguinte forma. O dobro, 2 vezes, o dobro de quem? De 3 menos 5. Pronto. Nós traduzimos uma sentença que estava na linguagem natural para uma linguagem algébrica, ou seja, uma linguagem matemática, naquela em que a gente utiliza os símbolos matemáticos para poder ser representado, ok? A segunda está assim, o dobro de menos 4 menos 5. Olha essa vírgula aqui, ó. O dobro de menos 4. Então, eu tenho que fazer 2 vezes menos 4. E para isso, nós vamos precisar utilizar os parênteses, porque a gente não consegue, a gente não pode representar um sinal de positivo e negativo ao lado de um símbolo de operação matemática, tá? Menos 5. Então, olha, repara o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a tradução de uma linguagem que é natural para uma representação algébrica. Isso é muito importante para a álgebra, saber fazer esta representação, essa tradução. A próxima, o dobro de 7/5 menos 5. Então, vamos lá, ó. O dobro, 2 vezes. O dobro de quem? 7/5. 7/5 menos 5. E a última, que foi representada aqui, está escrito assim, o dobro de um número. Notem que as 3 primeiras sentenças, foi claro qual era o dobro de quem que ele pedia. Neste momento, ele coloca um número. Qual número? Este número, ele não está determinado, ele pode ser uma variável, ele é uma variável, ou seja, ele pode ser qualquer número racional, qualquer número real, se você já estiver no 8º ano, a partir do 8º ano, certo? Então, até o 7º ano, esse número ele pode ser racional, a não ser que você já tenha aprendido os conjuntos dos números irracionais, então aí ele vai poder ser real. Então, pode ser qualquer número, ele não determinou, ou seja, é um número indeterminado. Então, como que a gente vai representar algebricamente o dobro de um número que eu não conheço, que eu não sei qual é o valor? Neste momento é onde a gente utiliza as letras para poder representar um número que a gente não conhece, que a gente não sabe qual é o valor. As letras mais usadas são X, Y, Z, A, B, C ou às vezes MNP. Certo? Nós vamos começar utilizando a letra X, que é a mais usual, para representar este número que é desconhecido. Então, como que fica esta linguagem algébrica? Como que fica a tradução dessa linguagem natural para a linguagem algébrica? Ela vai ficar da seguinte forma, olha. 2 vezes, porque é o dobro, de quem? De um número. Qual é o número? A gente vai representar por uma letra que a gente vai chamar de X, eu vou adotar a incógnita X, menos 5. Esse número que a gente não conhece e que está sendo representado por X, aqui na álgebra, a gente chama ela de incógnita. Incógnita, ou também a gente pode chamar ela de variável. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa.
2 vezes 3 menos 5, 2 vezes menos 4 menos 5, 2 vezes 7 quintos menos 5. Essas três representações aqui, se você observar, elas só possuem números, elas não possuem letras. Essas sentenças matemáticas que utilizam das operações matemáticas para relacionar esses números, elas recebem o nome de expressões numéricas. Estas daqui são chamadas de expressões numéricas. A gente consegue resolver, a gente consegue calcular o valor dessa expressão numérica. Então, essas três traduções que nós fizemos, essas três representações algébricas, são chamadas de expressões numéricas. Por que elas são chamadas de expressões numéricas? Elas são chamadas de expressões numéricas porque elas só contêm números. Em contrapartida, a última que nós fizemos a tradução e que nós tivemos que colocar uma letra para representar um número desconhecido e que agora aqui na álgebra a gente chama de incógnita ou variável, ela recebe o nome de expressão algébrica. Ou seja, o que é uma expressão algébrica? É uma sentença matemática que relaciona não só os números, mas também letras, chamadas de incógnitas ou variáveis, por meio de operações matemáticas. Então, o que a gente tem? Qual é o princípio da álgebra? O princípio da álgebra são as expressões algébricas. O que a gente conhecia antes disso eram cálculos numéricos que nós chamávamos de expressões numéricas, ok? Vamos dar uma olhadinha melhor nas expressões algébricas para prosseguir com o nosso cálculo algébrico. Bom, como vocês podem ver, aqui na lousa nós temos algumas expressões matemáticas, ou seja, a gente está utilizando símbolos matemáticos para representar sentenças matemáticas, ok? Algumas delas são expressões numéricas, outras são expressões algébricas. Nesse momento, nós vamos identificar quais são as expressões numéricas e quais são as expressões algébricas. Lembrando que as expressões algébricas são as sentenças matemáticas que relacionam os números e as incógnitas, ou seja, as letras, números desconhecidos, que a gente representa por uma letra do nosso alfabeto, certo? Se relacionando por meio das operações matemáticas. Então, vamos olhar? Esta daqui é uma expressão algébrica ou é uma expressão numérica? Só tem número ou tem número e letra, número e incógnito? Só tem número. Então, esta daqui é uma expressão numérica. Em contrapartida, esta daqui, por conter uma letra que vem representar qualquer número, ela é uma expressão algébrica. Bem como 2a² mais 3b, que a gente não conhece qual é o valor de A nem o valor de B, é uma expressão algébrica. Aqui nós temos 2/7 mais a raiz quadrada de mais 9/4. Notem que aqui nós não temos nenhuma incógnita, portanto, isso aqui é uma expressão numérica. E essa daqui é a raiz de 2x mais 5y, contém duas incógnitas, portanto, isso aqui é uma expressão algébrica. Agora que a gente já sabe diferenciar uma expressão numérica de uma expressão algébrica, chegou o momento da gente trabalhar e estudar melhor as expressões algébricas. Observem essa expressão algébrica que eu apresentei. 5 meios x² mais y sobre 4. É uma expressão algébrica porque, além de números, ela traz também letras representando números, que a gente chama de incógnita, que a gente desconhece. As expressões algébricas, elas são formadas por termos algébricos, pequenos termos algébricos, ou seja, ela é formada por pequenas partes que a gente vai chamar de
termos algébricos. Qual a diferença entre um termo algébrico de uma expressão algébrica? O termo algébrico, ele também é uma expressão algébrica, mas ele vai utilizar apenas a multiplicação para relacionar números e letras aqui dentro. Notem que este termo algébrico e este termo algébrico estão se relacionando por meio da adição, ou seja, este é um termo algébrico e este é outro termo algébrico. Algumas pessoas, quando veem esse exemplo, me falam assim: ah, mas Ciane, olha bem para o traço da fração. O traço da fração não é uma divisão? Na verdade, a fração ela é a representação de um único número. A gente sabe que 5 meios, na verdade, é 2 inteiros e 5 décimos. Então, é como se a gente tivesse nesse termo algébrico 2 inteiros e 5 décimos multiplicando x ao quadrado. Lembrando que entre números e incógnitas, o sinal da multiplicação pode ser omitido. É um dos casos de omissão de sinal. Então, algumas pessoas perguntam, né? Quando a gente tem numa expressão algébrica 2x, o que esse 2 está realizando com esse x? Eles estão se multiplicando. É que nesta situação onde eu tenho números e variáveis, números e letras, a gente pode omitir o sinal da multiplicação. Então, a gente pode representar 2 vezes x como 2x. O mesmo acontece entre duas incógnitas. Então, se eu tenho xy, o que este x e este y estão realizando? Qual é a operação matemática que faz com que eles se relacionem? É a multiplicação. Então, x vezes y é a mesma coisa que xy. Então, a gente tem que lembrar dos casos de omissão do sinal da multiplicação, do símbolo da multiplicação. Que nestes casos, entre número e letra, ou entre número e incógnita e entre duas incógnitas, este símbolo ele pode ser omitido, mas ele mantém a sua função de multiplicação, tá? Então, aqui, olha, este 5 meios, ele está multiplicando o x ao quadrado. Então, o que é um termo algébrico? Um termo algébrico continua sendo uma expressão algébrica, só que pequena, no qual esses números e essas letras se relacionam por meio da multiplicação. Aí, mais uma vez, esse traço de fração, para que muitos acham que é uma divisão, na verdade é a representação de um único número. Então, este 5 meios vezes x ao quadrado, na verdade é 2 inteiros e 5 décimos vezes x ao quadrado. Outra pergunta que as pessoas costumam fazer: ah, mas você está vendo que aqui dentro deste termo algébrico nós temos uma potenciação? Então, como é que você fala que o termo algébrico só pode relacionar números e letras por meio de multiplicação? A gente tem que lembrar que a potenciação, ela é a multiplicação de fatores iguais. Então, quando a gente tem um x ao quadrado, eu tenho um x se multiplicando por si mesmo. Então, a potenciação, ela é a multiplicação. Isso daí vem enfatizar que dentro de um termo algébrico, a gente sim só vai ter multiplicação, ok? Então, é esse termo algébrico aqui, 5 meios x ao quadrado, né? 5 meios vezes x ao quadrado, na verdade, a gente está multiplicando quais números e quais incógnitas? Nós estamos multiplicando 2 inteiros e 5 décimos vezes o x vezes o x. Então, notem que aqui a gente está relacionando o número e letra só por multiplicação. Isso é um termo algébrico. Outra coisa que é muito interessante a gente saber é que nessa expressão algébrica aqui, ó, vamos olhar para essa expressão algébrica maior aqui, né? Ó. Esta expressão algébrica, ela é composta por 2 termos algébricos. Esse é o primeiro termo algébrico, este é o segundo termo algébrico. E eu quero enfatizar mais uma coisa, que os termos algébricos dentro de expressões algébricas são separados por uma adição ou uma subtração, um símbolo de mais ou menos, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, nossa, mas e aqui, qual é o número que está multiplicando o y, né? Toda vez quando a gente observar
um número, uma incógnita sozinha, a gente pode notar que na sua frente a gente pode colocar o número 1 para multiplicá-la. Por que o 1? Já que nós estamos falando de multiplicação, já que um termo algébrico só contém multiplicação, a gente tem que lembrar quem é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, qual é aquele fator que eu posso acrescentar ou retirar porque ele não altera o valor do produto. Então, o 1 ele pode ser colocado aqui na frente do y para poder multiplicá-lo. Então, às vezes, quando uma incógnita aparentemente não traz um número para multiplicar, que a gente vai falar um pouco como que a gente chama esse número já, a gente pode colocar o 1. Então, neste caso aqui, nós temos 1 quarto que está multiplicando y. Tudo bem? Certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as partes de um termo algébrico. Até mais!